Olá, amigos. Mais uma vez, nós estamos aqui no Portal da Luz para que nós possamos conversar sobre o Evangelho, sobre a doutrina de Jesus, sobre a doutrina espírita. E hoje estamos aqui, eu, o Eduardo, né? Sou trabalhador aí do Portal da Luz. Estamos aqui no jardim, né? Um ambiente gostoso. Muito bom, tá muito gostoso aqui o ambiente, tá fresquinho. Está eu e o nosso amigo Júlio, que também é trabalhador da casa. E seguindo aquilo que a gente já conversou no nosso encontro anterior, nós estamos fazendo um rodízio de trabalhadores, até para que não se sobrecarregue nenhum, né? E para que a gente possa também ter uma diversidade, né, nesse nosso papo. De opiniões também, né? De pensamentos, de De, aborda raciocínios, né? Abordagem. de abordagens, né? Abordagem, melhor. E aí então nós hoje, mais uma vez, estamos aqui e, como já conversamos, nós não podemos nos entregar a essa tarefa de falar sobre Jesus, sobre os seus ensinos, sobre a doutrina espírita, sem nós nos recorrermos a Deus. Né? E a ferramenta maior, nosso instrumento maior de contato com Deus é a prece. E então nós vamos agora, convido os amigos, para que nós possamos nos unir em pensamento, em sentimento, fechando os nossos olhos, baixando as nossas cabeças em respeito a Deus, nosso Pai Criador, para que a Ele possamos nos unir, elevando ao Pai os nossos melhores sentimentos, os nossos desejos, as nossas angústias, tudo aquilo que ainda nos incomoda o coração, para que nós possamos, primeiramente, agradecer por nossas vidas, agradecer pela encarnação presente, essa oportunidade de crescimento, de transformação. Agradecer, Senhor, pelo corpo físico, pela comida na mesa, pelo teto que nos abriga, por tudo que temos recebido todos os dias para o cumprimento da nossa jornada nesse plano de provas e expiações. Agradecer, Senhor, pelos nossos anjos de guarda, esses amigos espirituais que se comprometeram conosco para a presente encarnação e que estão ao nosso lado, sobretudo nos momentos difíceis, e que com certeza se fazem presentes conosco neste momento. Queremos agradecer também a espiritualidade do Portal da Luz, toda a equipe espiritual que assiste os trabalhos da casa, que assiste cada um dos frequentadores da casa e que nesse momento também está conosco aqui, nos apoiando, nos inspirando, nos mostrando a direção para esse nosso diálogo fraterno. Nessas intenções todas, Senhor, profundamente agradecidos e em que pedimos a sua proteção e a sua inspiração para esse nosso bate-papo de hoje, elevamos a Ti a oração universal, aquela que o Mestre nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade no céu, na terra e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair com a tentação e nos auxilia, Senhor, a que nós nos livremos de todo mal, mas, sobretudo, do mal que ainda carregamos dentro dos nossos corações. Porque somente Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. A gente sabe, né? Acho que atualmente ninguém mais aguenta falar do assunto de pandemia, de Covid, né? A gente não vai também seguir por esse caminho, mas a gente gostaria, né, a gente bater um papo entre nós aqui a respeito da questão da dor. Né? A gente sabe que o planeta Terra, na classificação de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a Terra está
classificada como um mundo de expiações e provas. Portanto, obviamente que nós não estamos num mundo feliz, né? Onde não haja dor, onde não haja doença. Mas ao mesmo tempo, apesar de nós sabermos disso, né? De nós espíritas principalmente, que a gente estuda essas questões, a gente fica questionando, né? Quando você olha, você faz uma análise histórica da humanidade e vê quantos flagelos, né? Quantas dores, quantas guerras, quantas pandemias, porque essa não é a primeira e possivelmente não será a última. Quantos momentos de tristeza que a humanidade já passou, a gente começa a questionar, né? Por quê? Por que a necessidade da dor, né? A gente tem até umas questões que a gente gostaria de abordar nesse bate-papo nosso. A gente separou algumas aqui com a intenção de dar um raciocínio nesse bate-papo, né? A dor é um castigo de Deus? Será que é motivo? Nós não temos jeito, a dor realmente é um castigo, não cabe a nós termos a possibilidade, apesar de nós termos o nosso livre-arbítrio, a dor é um castigo? Ou será que ela pode ser considerada como consequência do descumprimento das leis divinas? A dor é necessária para a evolução do homem? Sem ela não há evolução? Aí a gente começa a pensar, mas poxa, se Deus é todo bondade, todo misericórdia, por que que ele permite ou até impõe a dor à criatura que ele mesmo fez? Né, Eduardo? São perguntas que a gente acaba fazendo uma introspecção em razão do que a gente tem visto no mundo atual. A gente vê quantas pessoas, voltando a falar sobre o que a gente está passando neste momento, né, de pandemia, quantas pessoas estão passando por dificuldades. A dor é um castigo? Você entende isso como se fosse um castigo de Deus? Então, primeiramente, é importante a gente dizer que são perguntas tão amplas que cada uma delas daria um livro, né? Verdade. Se nós fôssemos, né, tivéssemos habilidade, se nós tivéssemos, né, até o tempo necessário, o talento de escrever, né? Mas a gente pode lembrar o que a doutrina espírita nos ensina, né? Deus não quer a dor. Né? A dor é uma invenção humana. Não é sem outra razão que Jesus, quando nos ensina a orar o Pai Nosso, no último verso, né, na última súplica que ele nos ensina a fazer, que é livrai-nos do mal, né? Se a gente faz uma leitura... a gente sempre olha o mal para fora, né? Isso. Como se fosse o mal de fora para nós. Sim. Como se Deus fosse um limpa-trilho. Como se nós estivéssemos pedindo para que Deus fosse na frente. Limpando o caminho. Limpando o caminho, para que o nosso caminho fosse liso, reto, sem sobressalto, sem buraco, sem pedra, né? Como se ele fosse na nossa frente, tirando do nosso caminho toda e qualquer dificuldade, né? Porque livrai-nos do mal, né? E como se o mal fosse uma coisa só exterior, que fosse, como você disse, de fora para dentro. É uma visão até um tanto egoísta, né? Você está pensando no seu bem-estar, me livra do mal. Sim. Mesmo que esse mal seja uma outra pessoa, né? Um irmão seu. Mas quando a gente vai com o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, por exemplo, no capítulo de preces lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec desenvolve o Pai Nosso, né? Quando chega nesse ponto, nesse trecho, Kardec nos diz que Jesus, na verdade, está pedindo para que nós peçamos a Deus, né? Que Ele nos ajude a que nós nos livremos do mal que nós ainda carregamos dentro dos nossos corações. Porque o mal que existe no mundo, essa é uma visão que eu estou colocando uma opinião, né? O mal que há no mundo é o mal que há no coração do homem. O mal em si não existe. O mal em si não existe. Não existe uma força maligna semelhante a Deus, né? Sim. Os espíritos nos ensinam, né, que... Perdão. Uma força maligna, poderosa, quanto Deus também é poderoso. Aí nós teríamos uma visão dualista do mundo. Que não é a visão que a
doutrina espírita e a maioria das religiões cristãs acredita, né? Mas os espíritos nos dizem que as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E que do orgulho e do egoísmo derivam todo o mal. Então, todo o mal, toda dor que a gente vê no mundo, deriva essencialmente desses dois sentimentos básicos que nós carregamos nos nossos corações. Portanto, já numa primeira ideia, né? Se a dor é um castigo, né? Já dá pra gente não é bem assim. Se encaminhar no sentido de que não é por aí, né? Não é um castigo, talvez é uma consequência. Isso, né? Que pode nos levar para a segunda pergunta, né? Mas para fechar, a gente pode já começar a entender que tudo que a gente vê no mundo de injustiça, miséria, dor, todas as doenças, né? Nós, de alguma maneira, criamos. São criações nossas. Porque nós fomos criados para a felicidade. Fomos criados, o reino de Deus está no teu coração, está dentro de vós, diz Jesus para nós. Quando ele diz que o reino de Deus está nos nossos corações... Vós sois deuses. Deus, se o reino de Deus está nos nossos corações, e se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus é perdão, nesse conceito de reino de Deus não cabe dor. E a gente, olha só o que você falou, que interessante, né? No reino de Deus não cabe dor. E Jesus falou para nós, né, nos seus evangelhos, que o reino dele não é deste mundo. Então, se o reino dele não é deste mundo, esse mundo ainda, eu não sei se a palavra correta é essa, ainda necessita de dor. Sim. Porque a dor é um aguilhão, né? Ela é o que dá a motivação, é o que desperta o sentimento contrário, né? Toda vez que a gente sente dor, a gente pode achar que, voltando à questão, né, de que é um castigo, na verdade é um impulso para que a gente possa despertar em nós sentimentos melhores. Né? O próprio Leon Denis, que a gente está se baseando na nossa conversa, né, no capítulo 27. No capítulo 27 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, né? E ele fala, tem um trecho do livro que eu achei interessante destacar, que ele fala assim, ó: a vida dolorosa é um alambique onde se destilam os seres para os mundos melhores, e a forma como o coração se embeleza por ter sofrido. Dá a entender aqui, então, que ele está dizendo que a dor é um mal necessário, no jargão mais conhecido, né? Mais popularmente conhecido. Ou talvez que a dor seja consequência das nossas impurezas. Sim. Que são destiladas no alambique da vida. Na presente reencarnação, Sim. Que é consequência das nossas reencarnações anteriores. Sim. Então a gente tem a essência, é uma oportunidade que a gente está tendo de redimir os nossos erros, de redimir as nossas incúrias, de não ter seguido as leis divinas, como você tinha falado. Que as maiores chagas nossas, da nossa situação, que nos impõe até a necessidade de passarmos por tudo isso que a gente está passando, né? Essas dores todas que a humanidade vem passando desde que ela existe, não é um castigo, né? Vou usar o termo, sempre usar o termo de castigo, mas sim uma oportunidade da gente desenvolver em nós sentimentos melhores que nos transformem em pessoas melhores para extinguirmos de nós essas duas chagas que Cristo falou para nós, que são a causa do mal. Não é Deus que é a causa do mal. Somos nós mesmos que causamos a dor. Porém, Deus aproveita a oportunidade da dor para despertar em nós sentimentos melhores e nos tornarmos pessoas melhores. Sim. É importante a gente aproveitar esse gancho que você deu para a gente lembrar o seguinte, porque a gente fala assim, o orgulho e o egoísmo são as causas de todo o mal do mundo, né? Então a gente, numa primeira leitura, a gente considera isso como se fosse o mal externo. Bem colocado. Né? O mal que está mais evidente, né?
as guerras, as disputas, né, por poder, a corrupção, não é isso? Isso aí. Mas quando a gente transporta essa ideia para dentro dos nossos mundos pessoais, Nos para os interiores. nossos universos particulares, né, que cada criatura é um universo em si mesmo, né? Um universo de sentimentos, um universo de desejos, né? E aí você olha para você e fala assim, poxa, mas que dor que eu estou vivendo? Quais são as dores que hoje me acometem, né? Por quê? Por quê? Aí o seu Anésio sempre nos lembra, né? Não é por quê, é para quê. Para que essa dor me serve? Para quê? Né? E aí eu vou aproveitar aqui e fazer não é um plágio, porque eu estou fazendo a citação, né? O Haroldo, eu assisti uma palestra dele que ele estava trabalhando justamente esse assunto. E ele fala que ele chegou num lugar, ou ele conta uma história que ele estava chegando, ou alguém estava chegando num lugar, que era tipo um posto de combustível, e tinha um cachorro deitado no pátio, e o cachorro chorava. Chorava, 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 né? E ele achou estranho, porque o cachorro estava deitado e chorando, né? Então ele perguntou lá pro pessoal do lugar lá, né? Olha, por que aquele cachorro tá chorando, né? Aí falou assim, não, porque ele tá deitado em cima de um prego. Eu falei assim, ué, mas se ele tá deitado em cima de um prego, por que ele não se levanta? Porque a dor ainda não é o bastante. Olha só que analogia interessante. Né? Que a dor do Olha cachorro só. ainda não era o bastante para fazer ele se levantar e se mover Suas próprias forças. e se levantar na direção de se livrar daquele prego. Então, a gente se pergunta, quais pregos estão cravados nas nossas carnes, né? E que estão nos causando dor e sofrimento. É legal isso quando você coloca dessa forma, porque dá a entender, muitas vezes a gente espera as bênçãos, as graças caídas do céu, né? E Deus, obviamente, está sempre disposto a nos ajudar, né? Mas Ele quer que a gente faça para nossas próprias forças, como naquela passagem que é citada no Evangelho também, de que tem uma pessoa que está no deserto, né, que está com muita sede, e chega um momento que ele cai na areia, né, e aí ele é inspirado. Olha, vá por aquele caminho da esquerda. Ele se levanta, reúne as forças que ele tem e vai pelo caminho da esquerda e vê um regato onde ele consegue matar a sede. Aí entra, acho que uma analogia semelhante com o que você falou. Deus poderia mandar um espírito aparecer lá e falar assim para ele, ó, vai lá naquele lado, lá que está o regato. Mas não, ele quer dar a oportunidade da pessoa, do encarnado, do filho dele, sentir o mérito por si próprio de dele ter feito a escolha. Ele foi inspirado. E aí até no Evangelho fala assim, né? Nossa, se aquele irmão tiver fé, ele vai agradecer a Deus pela inspiração. Se ele for uma pessoa cética, ele vai falar, nossa, como que a sorte às vezes nos proporciona situações agradáveis. Então Deus quer que a dor, nesse caso, seja do prego no cachorro, seja desse irmão que está lá no deserto passando necessidade, que a decisão seja dele próprio, porque aí ele vai se engrandecer, ele vai crescer, ele vai se sentir mais forte, para quando tiver outras oportunidades de dor, ele já ter um histórico na sua mente, poxa, eu já passei por algo semelhante e eu consegui me passar, eu consegui me livrar disso. Então, eu não sei se eu estou falando a coisa certa, Não, é Eduardo, isso aí mesmo. mas assim, sabe, de que você está estimulando, a dor vai te estimular a você reunir forças que você achava que não tinha. Sim. E aí você vai, de novo, a exemplo do cachorro, talvez a dor tem que ser um pouco maior para alguns, menores para outros, para que você possa se estimular a tomar decisões. A se levantar. A se levantar, em primeiro lugar. E né? se livrar da dor. É. E livrar a si mesmo. E aí, eu estava lembrando aqui, durante a sua reflexão, sobre o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, que Jesus disse para nós, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando ele diz, e aí cabe no nosso contexto aqui, do nosso bate-papo, que qual verdade está aí?
A verdade é que você é o autor do teu próprio destino. Como diz Leon Denis, Nada místico, né? nada místico. Que Jesus, que nós somos os arquitetos das nossas alegrias Ou das nossas dores. ou das nossas dores. Então, tenha fé nessa verdade. E essa verdade vai te libertar. Vai te libertar no seguinte sentido, que você vai aprender a parar de causar dor para si mesmo e para os outros. Eu pedi licença também para pegar uma passagem também do próprio livro, é o capítulo 27, né, Eduardo? Que a gente está estudando sobre a dor. E o Leon Denis, ele cita assim, ó: a tendência geral consiste em fecharmos-nos no círculo estreito do individualismo, do cada um por si. Para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes escondidas se manifestem à luz, é preciso a dor. A dor, as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza e o sofrimento nos fazem ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou poderosas que o homem feliz, o homem preso à ilusão da matéria, não pode perceber. Olha que interessante que ele chama de o homem feliz, mas esse feliz aqui está no âmbito da matéria, né? O homem feliz aqui, que é o cara que se acha que está... ele tem os bens... Aquele que não sofre do ponto de vista terreno. Terreno, isso. É isso daí. Só que, na verdade, ele não é feliz, né? Ele está feliz por uma situação momentânea, decorrente até dos seus méritos, das suas condições reencarnatórias, mas ao mesmo tempo ele está ainda naquela jornada, né? Seguindo o passo a passo que é necessário para que ele se torne realmente uma pessoa feliz, buscando o reino de Deus, que é o reino de Deus que está dentro de nós. Esse trecho do Denis... Deve estar dentro de nós. Né? Sim, esse trecho do Denis, ele fala dessa felicidade que todos nós experimentamos, né? Por causa das coisas que a matéria nos proporciona, né? A gente não pode esquecer, deixar de considerar que você ter, né, recursos suficientes para ter uma vida confortável, isso não é um motivo de felicidade, né? Não. Mas é do ponto de vista da felicidade material. Então é uma alegria circunstancial, é uma alegria momentânea, porque hoje você está nessa condição, mas amanhã você pode vir a experimentar o lado oposto da moeda. Então a gente se ilude, se deixa levar por essas pequenas alegrias que a vida material pode nos proporcionar e acredita que essa é toda a felicidade que se pode alcançar. E aí a gente volta então para aquela outra, uma das questões que a gente estava trabalhando, tentando achar uma linha de raciocínio. Que a dor, então, ela é consequência do descumprimento das leis divinas. Sim. A dor, o mal não existe por si só, não é uma fatalidade. Fatalidade é o contrário, é o bem, é o amor, é a alegria, é a felicidade que todos os espíritos estão destinados a encontrar, né? Só que não vai cair como dádiva de Deus, não vai cair como uma graça de Deus. Vai depender da gente se levantar quando o prego começar a machucar a gente. Né? E também essa questão, justamente a outra questão, que é se ela é necessária. Necessária ela não é. Eu acho que Deus gostaria que nós aprendêssemos a caminhar, né? Sem ser obrigatoriamente estimulados pela dor. Mas os nossos apegos acabam nos conduzindo para o caminho do prego. Né? E às vezes são os pregos grandes, né? Que são necessários na nossa vida. E esse prego, ele pode ser para você um motivo, para nós, né? Todos nós. Ele pode ser para nós um motivo de lamentação, ou uma mola poderosa de progresso, de você andar para frente, de você se levantar, de fazer como o cachorro, né? Que deveria fazer o cachorro, se levantar e caminhar, avançar, se livrando
daquele incômodo, né? Ou ficar lá se lamentando, né? Como a gente costuma Isso, eu se não... martirizando. Sim. Eu sou infeliz, eu tenho um prego na minha vida, esse prego não vai embora, né? Ou se Se vitimizando, vitimizando, é isso que eu tô né? falando. Tá se vitimizando. Esse prego que me machuca, né? É claro, a gente não está aqui para julgar ninguém. Obviamente que as pessoas têm as suas limitações, cada um tem as suas limitações, né? E a doutrina espírita justamente pede para que nós, como irmãos que somos perante Deus, ajudemos esse irmão a levantar Sim, também, né? sim. Às vezes ele não consegue fazer isso sozinho, tá? É necessário que a gente precise de um apoio, né? E é justamente o amar o próximo aí que entra neste momento, da gente tentar ajudar esse irmão. Não se trata de um julgamento. Talvez não tirar o prego, porque o prego vai continuar lá existindo, mas ajudar esse irmão a se levantar. Muitas vezes não dá para tirar o prego, porque o prego foi colocado por nós mesmos. Então, só você pode tirar esse prego. Mas isso você não dá para nós, não deixa de dar para nós o dever de amparar, de acudir, de socorrer, Talvez de auxiliar. Seja, olha só que interessante, né? A dor não vai servir só para que você se torne uma pessoa melhor, sendo resignado pela sua dor, mas despertando em você a vontade de ajudar o próximo, até porque você também não está livre da dor. Sim. Então, se você já conseguiu se levantar do prego, vamos ajudar aquele que está precisando. Vamos dar o amparo, porque você conhece a dor. Você sabe o quanto que ele está passando. Talvez não na intensidade, mas você sabe que aquele irmão está precisando de um apoio. Sim. Então, olha só como é que a dor... É que Deus, ele aproveita a situação que o mundo se encontra, de expiação e provas, e utiliza a própria situação, os próprios erros do ser humano que fazem com que esse mundo seja de expiação e prova, para despertar o amor. Sim. Para despertar o bem, para fazer o bem. É como se o amor e a dor fossem duas faces da mesma moeda. Da mesma moeda. Né? Interessante. De um lado, a dor pode provocar o despertar da criatura para a interioridade dela mesma. A si própria. A si mesma. E do outro lado, o amor desperta aqueles que estão à volta daquela criatura. Para despertar para a fraternidade, despertar para a condição de que somos todos filhos do mesmo Pai, que somos todos irmãos e que devemos nos ajudar mutuamente uns aos outros. Então a dor não pode tirar a esperança da gente. Como disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Desculpa, te cortei. Não, eu quero dizer assim, para a gente tentar achar um fecho no nosso bate-papo, apesar desse pouco tempo, de que a dor não é um mal necessário, ela é uma consequência da nossa condição ainda de evolução inferior, mas Deus a utiliza como uma forma de nos levarmos para o bem, para a felicidade, que aí sim é a fatalidade. Todos nós um dia seremos seres angelicais. Sim. Mas depende de nós encurtar ou prolongar essa jornada. Né? Do átomo ao arcanjo, tudo evolui na natureza. E aí dá pra gente encerrar o nosso assunto respondendo essa pergunta. Então, se Deus é todo poderoso, bondade e misericórdia, por que nos impõe a dor, sua criatura? Ele não permite nem impõe. A dor é consequência das nossas próprias atitudes. Né? Como nós já sabemos, lei de causa e efeito. Então, Deus não quer a dor. A dor é invenção nossa. E consequência do fato de a gente não estar respeitando as leis divinas de amor ao próximo. Você falou que trouxe também você tem aí um trecho, um poema do Parnaso de Além Túmulo. Para nós encerrarmos esse nosso bate-papo. Com uma prece também de encerramento, né? Isso, vai servir como uma prece de encerramento. Uma obra que nós devemos, assim, visitar constantemente, porque através da poesia, os espíritos, através da psicografia de Chico, nos trazem mensagens muito consoladoras, muito importantes, que nos despertam a reflexão, o pensamento, no sentido das palavras do que Jesus nos ensina. Os ensinamentos de Jesus. É de Alta de Souza, né? Esse eu separei um poema de Alta de Souza, né? Que é conhecida de todos, né? Que são do meio espírita, né? Tem até a campanha Alta de Souza, né? Sim.
E o poeminha é Contrastes, né? Então vamos lá. Eu peço aos amigos que me perdoem caso eu não consiga recitar da melhor maneira possível e peço a Deus que me ajude aqui agora, nesse momento. No sentido de, vai servir como uma prece de encerramento, ok? Contrastes. Existe tanta dor desconhecida, ferindo as almas pelo mundo em fora, tanto amargor de espírito que chora, em cansaços nas lutas pela vida. E há também os reflexos da aurora, de ventura que torna a alma florida, a alegria fulgente e estremecida, aureolada de luz confortadora. Há, porém, tanta dor em demasia, sobrepujando instantes de alegria, tal desalento e tantas desventuras, que o coração dormente, a pleno gozo, deve fugir às horas de repouso, minorando as alheias amarguras. Então, o Fechou com sentido chave de ouro aí. da fraternidade que nós devemos, né? Fugir das horas de repouso e ajudar, minorar as alheias amarguras. Isso aí. Obrigado a todos pelo carinho, né, pela paciência de nos ouvir aí. Esperamos que tenhamos conseguido trazer algum alento para alguém que esteja precisando neste momento, ou simplesmente nós colocarmos aí um assunto para discussão, né, Muito obrigado. do Evangelho. Obrigado a todos.